Muito bem. Ok. E aí, então, Anderson e Cláudia, a palavra é com vocês. Depois a gente ajuda nas discussões. Obrigado, professoras. Então, nós dois, a Cláudia e eu, organizamos uma apresentação para orientar as nossas falas e também para ter um outro processo de mediação também, além da própria fala. Né? Sou o Anderson Bosmati, então, doutorando do Programa de Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Paraná, e orientando da professora Maria Lúcia Panuncian, professora de matemática da educação básica. No momento também atuo como analista educacional da área de avaliação, em um grupo bem grande da área educacional aqui em Curitiba. E sou integrante do grupo de estudos sobre a teoria histórico-cultural, que a professora Maria Lúcia anunciou. E convido a Cláudia para se apresentar e iniciar a nossa apresentação. Então, boa tarde a todos. Já antes de me apresentar, vou pedir desculpa que a internet aqui está dando umas osciladas, né? Caia, eu já retorno. Tá? Então, eu sou a Cláudia, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, da UFPR, orientanda da professora doutora Maria Lúcia Panucian. Eu sou professora de matemática da educação básica e assistente técnica pedagógica na educação de jovens e adultos da Rede Estadual de Santa Catarina. E também sou integrante do grupo de estudos sobre a teoria histórico-cultural, o GETHC. Pode passar, Anderson? Tá. Então, nós elencamos um objetivo para a nossa apresentação de hoje, e a gente está se norteando pela compreensão de que a educação escolar, ela demanda múltiplos olhares, devido à complexidade dos fenômenos que envolvem o ato de educar. Esses olhares, eles se voltam ao ensino, à aprendizagem e às formas de organização do contexto escolar, de modo que estes possibilitem transformações dos sujeitos em atividade. Atividade que exige intencionalidade, para que se possibilite a apropriação da cultura e de ferramentas simbólicas em forma de conceitos e modos de ação, e para que se promova o desenvolvimento das máximas potencialidades humanas. Então, como objetivo, a gente busca apresentar uma compreensão da atividade pedagógica a partir da teoria histórico-cultural, da teoria da atividade. À luz desses pressupostos teóricos e ancorados em Moura, compreendemos a atividade pedagógica como a unidade da atividade de ensino e de aprendizagem, ou seja, como uma síntese da relação entre ensino e aprendizagem. Pode passar, Anderson. Estruturamos esta apresentação em 3 tópicos centrais. Tomamos como ponto de partida o conceito de atividade e abordaremos alguns pressupostos teóricos, como trabalho, processo de internalização e desenvolvimento psíquico, estrutura psicológica da atividade, movimento de objetivação e apropriação, atividade coletiva e comunicação, para chegarmos na atividade pedagógica, como nós estamos compreendendo pelo olhar da teoria. Pode seguir, Anderson? Isso. Então, nós tomamos o conceito de atividade apresentado por Leontiev. Ele caracteriza a atividade como os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo como um todo se dirige, o seu objeto, coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo. Então, de um modo sintético, a atividade é o processo psicológico dirigido à satisfação de uma necessidade, concretizado por ações que visam objetivar o motivo que o originou. Trazemos entre esses pressupostos para iniciar o conceito de trabalho como atividade teleológica que produz a consciência.
Então, para a compreensão deste conceito, é necessário considerar que a sua base epistemológica está no materialismo histórico dialético, a partir das obras de Marx. Para esse autor, o trabalho ele é compreendido como uma atividade humana e exerce papel fundamental no desenvolvimento humano. Segundo Marx, é pelo trabalho que o homem, ao produzir o que lhe é essencial para a vida, também produz a sua consciência. Pode passar, Andres? Então, de acordo com Marx, é pelo trabalho que o sujeito objetiva o seu plano de satisfação de uma necessidade. Motivado, ele mobiliza-se para a concretização de seu objetivo. Então, assim, compreende-se o trabalho como ação dirigida a um fim antes idealizado, ou seja, uma atividade teleológica que antecipa idealmente o resultado da ação. Trabalho, então, é aquilo que fundamentalmente humaniza e que possibilita o desenvolvimento da cultura. Ele se coloca como um modo de satisfazer as necessidades humanas que o homem, quando o homem age intencionalmente sobre a natureza em busca de transformá-la. No entanto, não é possível compreender a atividade humana sem a sua relação com a consciência. Elas são categorias centrais da teoria histórico-cultural e devem ser entendidas como uma unidade dialética. Nessa relação, a consciência é a forma especificamente humana de reflexo psíquico da realidade, é a expressão das relações do indivíduo com o mundo social, cultural e histórico, e a partir dessa compreensão, que Leontiev afirma a atividade como processo que realiza as relações do homem com o mundo, satisfazendo as suas necessidades. Então, por exemplo, para satisfazer a necessidade de preservação da vida e, consequentemente, para melhorar as condições de vida. O homem, ele busca resolver diversos problemas que lhe são apresentados em sua relação com a natureza e com o meio social. E no processo de solução desses problemas, ele produz conhecimentos fundamentais para o seu desenvolvimento como espécie, e bem como novas necessidades que são socialmente constituídas e que engendram novas atividades. O outro pressuposto que nós consideramos importante discutir é o processo de internalização, o desenvolvimento psíquico se dá do inter para o intrapsíquico. Então, conhecimento primeiro é social. Então, segundo o conceito de trabalho em Marx, é na relação do sujeito com o meio físico e social, mediada por instrumentos e signos, entre eles a linguagem, que se processa o desenvolvimento cognitivo. Nessa perspectiva, o desenvolvimento psíquico do homem, ele se realiza por meio do que Vygotsky chamou de processo de internalização. Segundo Vygotsky, a atividade individual, as relações intrapsíquicas, elas constituem-se com base na atividade coletiva, nas relações interpsíquicas. A transformação da atividade coletiva, da experiência social, em atividade individual, experiência do indivíduo, não é imediata. Constitui-se um longo processo de desenvolvimento. E Vygotsky afirma que a internalização de formas culturais de comportamento envolve a reconstrução da atividade psicológica, tendo como base as operações com signos. Então, portanto, o conhecimento ele acontece primeiro no nível interpsíquico, para depois dar-se no nível intrapsíquico, ou seja, um caminho que vai do plano interpessoal para o plano intrapessoal, que por meio de aprendizagem proporciona o desenvolvimento do sujeito mediado por instrumentos e signos. E é nesse movimento do social ao individual que se dá a apropriação da experiência social da humanidade e se constitui a consciência do sujeito. Importante considerar o que Leontiev pontua, que o pensamento não determina a consciência, mas sim a vida concreta do homem.
Torna-se importante a gente discutir também a estrutura psicológica da atividade. Então, o conceito de atividade proposto por Leontiev, ele pressupõe que a sua estrutura geral, ela seja composta por duas características centrais, que é a de orientação e a de execução. A sua dimensão orientadora, ela compreende as necessidades, os motivos e o objeto. E a sua dimensão executora, ela se constitui pelas ações, operações e objetivo. A necessidade é o que dirige e regula a atividade concreta do sujeito em um mundo objetal. O motivo é o objeto da atividade. E uma necessidade, ela só pode ser satisfeita quando ela encontra um objeto. Ou seja, quando encontra o motivo. O motivo é o que impulsiona uma atividade, pois articula uma necessidade e um objeto. Por isso, necessidade, motivo e objeto são componentes estruturais da atividade. Mas a atividade, ela não pode existir senão pelas ações, que subordinam-se a objetivos parciais gerados a partir do objetivo geral. As ações, elas apresentam, além do aspecto intencional, o aspecto operacional. Isso é a forma como se realizam essas ações, que são as operações. Elas são entendidas como o modo de execução de um ato. É o conteúdo necessário de qualquer ação, mas não é idêntico a ela. Então, de um modo mais preciso, a operação é determinada pela tarefa, isto é, o alvo, dado em condições que requerem um certo modo de ação. Para a realização de uma atividade, são necessárias condições objetivas. E Leontiev nos diz que as condições sociais, elas comportam em si próprias os motivos e os objetos de sua atividade, os modos e os meios da sua realização. E é importante considerar que os componentes básicos mais importantes dessa atividade objetiva do homem são a definição de um objetivo, a escolha e a utilização de instrumentos e a verificação da coincidência do plano subjetivo e objetivo, isto é, do que antes foi planejado com o que foi objetivado. No entanto, é preciso ter atenção para não confundir atividade com ação, e Leontiev distingue o processo que chama de ação da atividade. Então, para ele, a ação é um processo dirigido a um objetivo determinado, impelida não por seu próprio objetivo, senão pelo motivo daquela atividade geral que a dita ação realiza. Ou seja, é um processo no qual o motivo não coincide com seu objetivo, com aquilo a que o processo se dirige. O objetivo da ação, por si mesmo, ele não estimula a agir. A ação, ela somente surge e será executada se o seu objetivo aparecer para o sujeito em sua relação com o motivo da atividade da qual ela faz parte. Portanto, a atividade, ela relaciona-se com o motivo e as ações relacionam-se com os objetivos. Pode passar, é isso. Então, movimento de objetivação e apropriação. Então, para Leontiev, todo homem nasce candidato a ser humano, mas somente se constituirá humano ao se apropriar da cultura produzida pelos homens. O processo de apropriação da cultura humana é resultado da atividade efetiva do homem sobre os objetos e com o mundo circundante, mediados pela comunicação. Ao se relacionar com os objetos do mundo, mediados pela relação com outros seres humanos, o sujeito ele tem a possibilidade de se apropriar das obras humanas e humanizar-se. Segundo Moura, a cultura, tal como a entendemos, é processo de objetivação humana. O homem, ao buscar na natureza a satisfação de suas necessidades, ele deixa de agir individualmente de forma direta, imediata, e passa a fazê-lo de forma coletiva, utilizando instrumentos que potencializam sua ação sobre esse meio. E essa forma de agir, chamada de trabalho, ela satisfaz as necessidades do homem.
e esse também produz meios para isso, produzindo conhecimentos e modos de ação. Aos poucos, o conhecimento ele vai se desvencilhando da atividade prática, mas permanecem materializados nos objetos e na linguagem. A atividade física ou mental dos homens, ela transfere-se para o produto dessa atividade, fenômeno que foi denominado por Marx e posteriormente por Leontiev de objetivação. O homem, ao se apropriar de instrumentos, ele modifica-se, e ao interagir com o conhecimento objetivado nesses instrumentos, sejam eles físicos ou simbólicos, ele incorpora a atividade mental e física presente neles. E Leontiev afirma que a apropriação dos instrumentos implica uma reorganização dos movimentos naturais, instintivos do homem, e a formação de faculdades motoras superiores. Ainda a gente tem que, nesse movimento, as funções psicológicas superiores, como atenção, percepção, memória, raciocínio, correspondem às interações materiais e humanas que o sujeito efetivamente estabelece com a cultura disponível socialmente, ou seja, a um determinado nível de desenvolvimento de instrumentos corresponde um nível de desenvolvimento psíquico. E Leontiev afirma que o instrumento ele também carrega em si o modo de seu uso. Os processos de apropriação desses conceitos, eles deverão ser capazes de propiciar aos sujeitos o permanente desenvolvimento do modo humano de resolver o problema. O processo de objetivação e apropriação não é uma relação direta. É necessário considerar que este processo ele está relacionado com a estrutura social em que os homens vivem. Moura nos diz que a dinâmica entre objetivação e apropriação, ela revela que os sujeitos que não participaram do processo de construção do conceito, ao participarem de atividades que requerem o seu significado, necessitam apoderar-se deste para que possam lidar com ele de forma a ter possibilidade de compreender as ações coletivas das quais participam. E sem esse entendimento, agirão como autômatos, sem consciência do resultado de suas ações. O outro pressuposto que consideramos importante discutir é a atividade coletiva e a comunicação. Então, se a consciência ela está intimamente vinculada à atividade, não se reduzindo ao mundo interno isolado, ela só pode ser expressão das relações do indivíduo com os outros homens e com o meio circundante. Ela é, por natureza, social, e a passagem do mundo social ao mundo interno, ao mundo psíquico, não ocorre de forma direta. Então, na transição da consciência social para a consciência individual, a linguagem e a atividade coletiva laboral, elas exercem papel fundamental. É pela linguagem que os homens compartilham representações, conceitos, técnicas e os transmitem às demais gerações. Com a necessidade de solucionar problemas, os sujeitos vão produzindo soluções que são compartilhadas. E é preciso tomar consciência sobre esse modo de produzi-las, para que busquemos compreender um modo humano geral de produzir soluções. A aprendizagem sobre esses processos de criar soluções para os problemas que se apresentam pelas relações humanas, ele resulta em nova qualidade do fazer humano e também produz novas qualidades nas relações humanas. E vai produzir fundamentalmente a linguagem, que dá, segundo Moura, unidade ao agrupamento constituído como uma comunidade. Então, nesse processo, o homem ele apropria-se das significações sociais expressas pela linguagem e confere um sentido próprio a elas. Para Leontiev, a linguagem ela constituiu-se em fator determinante para que o homem passasse da conduta animal para a atividade consciente, nascendo tal como a consciência da necessidade de intercâmbio entre os homens. Então,
a linguagem é produto social. Vygotsky, Leontiev e Luria, eles assumem esse pressuposto para o desenvolvimento da teoria histórico-cultural. A atividade, ela tem, então, como característica ser coletiva. E Moura nos diz que é no modo de fazer algo coletivamente que se faz necessário que cada sujeito partilhe da intenção do outro para que seja possível coordenar ações na atividade coletiva para a obtenção do fim idealizado. E concluindo os pressupostos, ainda a gente afirma que a produção da linguagem, ela resulta em produção de significações. O significado é o resultado do processo de significação de uma atividade humana. Então, a partir desses pressupostos apresentados pela Cláudia, nós vamos olhar para a atividade específica, para esse objeto, que é o objeto da nossa conversa dessa tarde, que é a atividade pedagógica. Mas para falar da atividade pedagógica, pensando nessa estrutura da atividade, nesses pressupostos, nós vamos olhar para algo um pouco mais, talvez um pouco mais amplo, né, que seria a própria educação, como uma necessidade também humana. Tá? E por ser uma atividade própria, né, da prática social, ela traz em si diversas contradições, diversos problemas, né, que nos são apresentados continuamente. Mas um elemento importante para a gente pensar e tentar construir aqui uma compreensão ou apresentar uma compreensão da atividade pedagógica é pensar que toda essa produção humana, riqueza produzida pelo ser humano, tem em cada indivíduo um herdeiro, alguém cujas marcas desse gênero humano já estão postas, mas têm que ser desenvolvidas, né? Então, não basta ser o homem, né? Numa linguagem um pouco mais técnica, no sentido, não basta ser o hominizado, eu preciso do humanizado, e esse humanizado a gente só vai chegar por um processo de humanização que se dá pela apropriação dessas objetivações humanas em todas os objetos, instrumentos, sejam eles materiais ou imateriais, da cultura. O problema é que todo esse processo de objetivação, como a Cláudia apresentou anteriormente, ele tem cria uma vastidão tão grande que vivenciar todo o processo de objetivação é praticamente impossível, né? Não tem como, e é impossível a gente conseguir se apropriar passo por passo de todos esses conhecimentos, a não ser por uma forma específica, com um conhecimento específico, que envolva um modo de ação generalizado para acesso a esses instrumentos, para esse conhecimento cultural, essas objetivações na cultura. E essa contradição, né, entre a objetivação e a necessidade de apropriação, vai demandar de nós, como seres humanos, né, uma atividade específica, que é a atividade pedagógica, concebida como aquela atividade humana especial que se constitui como uma unidade que dá movimento aos processos de ensino e de aprendizagem. Veja, quando nós estamos falando desta contradição, a gente poderia pegar um exemplo que é muito próximo ao que o próprio professor Manuel Oriasvaldo de Moura propõe, que nós poderíamos pensar na mobilidade, em movimentar um determinado objeto, uma pedra, um tronco de árvore, né? E ao se colocar diante desse problema, o ser humano vai criando soluções, né? Soluções que são sempre sínteses provisórias, que vão ficando cada vez mais elaboradas, desde o processo de arrastar
arrastar desde o processo de rolar esse objeto em cima de outros objetos que têm um formato cilíndrico, quase cilíndrico, a invenção da roda, de instrumentos que pudessem ser puxados pelo próprio homem, depois por animais, até a gente chegar nos automóveis que nós temos hoje, o automóvel movido a combustão de um determinado combustível fóssil, ou mesmo um carro elétrico, né, que está hoje bastante já como uma solução para alguns problemas, né. E a gente poderia pensar, por exemplo, isso lá na geografia com a ideia de mobilidade urbana, né, como um conceito em que toda esta trama, né, histórica poderia estar sintetizado atualmente. Então, ele vai falar, puxa, eu não posso passar por todos esses processos, mas eu posso compreender esse processo através dos elementos essenciais, né? E, então, se constituir um objeto específico de aprendizagem, tá? Que tem um locus específico. E a atividade pedagógica, então, tem um locus, que é a própria escola, como uma instituição social que tem como especificidade justamente a transmissão desse saber saber que foi historicamente acumulado, essa transmissão tem que se dar de maneira sistemática, organizada, intencional, né, não coincidindo com aquilo que acontece num cotidiano não escolar, né, em que a gente pode pensar em aprendizagens, né, que se dão de maneira espontânea, mas que trabalham como uma fala do Davidov, um dos autores que são referência para nós, né, que trabalha com aquelas generalizações que são aparentes, né, em cima das aparências, daquilo que é apenas comum, e não chegam à essência daquele conhecimento, à essência daquele objeto, né, a sua gênese, e por não ter essa essência, justamente é possível, por não trabalhar com essa essência, é possível que ele seja aprendido fora da escola, mas a escola em si é uma necessidade, justamente porque esse conhecimento sistematizado, esse conhecimento complexo e, portanto, que traz em si a essência dos objetos, né, tem um locus específico que é a escola, que exige o trabalho de sujeitos, trabalho de pessoas especializadas neste processo, que se voltam na sua atividade laboral, sua atividade de trabalho, né, pensando na produção humana, né, pela sua atividade, é o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, antes de falar desse sujeito, né, quando a gente fala de ensino e aprendizagem na escola, né, ou de ensino na escola, é interessante a gente prestar muita atenção nesse termo, porque ele não necessariamente coincide com formas corriqueiras ou de outras abordagens teóricas a respeito do ensino, né, ou da aprendizagem. Aqui, alguns pesquisadores, estudiosos do próprio GEPAP, né, que é um grupo aqui o GTHC também tem uma ligação, né, vão trazer para nós uma discussão sobre até a tradução do termo que vem lá do russo, né, se a minha pronúncia está certa, é o Bucheni, né, que não necessariamente coincide com o ensino, não necessariamente coincide com a aprendizagem, né, e sim como uma totalidade do processo que envolve o ensino e a aprendizagem, mas não somente essas, mas sim o ensino e a aprendizagem num processo que antecipa, que produz desenvolvimento humano, desenvolvimento psíquico. Tá? Então, é interessante notar isso, porque quando aparecer a atividade de ensino, a atividade de aprendizagem, ensino e aprendizagem, tem esse significado, e nós temos que trazê-lo para as nossas discussões. Tá? Mas, como nós estamos falando de um locus social, que é a escola, nós temos que atentar para os sujeitos que desenvolvem essa atividade, que é a atividade pedagógica. O objeto da atividade pedagógica é uma transformação intencional dos indivíduos nos processos da apropriação de conhecimentos científicos, né, desses conhecimentos conceituais, né, e para o desenvolvimento do pensamento teórico, em que o professor desenvolve a sua atividade
a sua atividade, que é uma atividade de trabalho, que é o ensino, a organização dos processos de ensino, e a atividade do aluno se dá, e ele tem que se desenvolver como uma atividade, que é a atividade de aprendizagem. Se são atividades, toda aquela estrutura que a Cláudia apresentou, que é a necessidade, um objeto, um motivo, as ações, as operações e também os objetivos, um objetivo, tem que estar presente, né, em ambos os processos, né? Tanto do professor quanto do aluno, quanto da atividade do professor quanto da atividade do aluno, tá? Sendo que, ao professor, nós entendemos, e nós entendemos a partir da teoria estudada, que na atividade pedagógica, as suas ações são levadas para a organização do ensino, mas tendo em vista que os conhecimentos elaborados historicamente pela humanidade, eles possam ser apropriados pelos alunos. Então, veja que tem um vínculo entre a atividade do professor e a atividade do aluno, justamente porque parte do princípio da unidade entre o ensino e a aprendizagem próprio daquele termo, daquele conceito que vem pelo termo Bourdieu, como eu falei anteriormente. Aqui, cabe também nós pensarmos, né, que o professor tem a necessidade de ensinar. A necessidade dele é ensinar. E essa necessidade vai ser objetivada através justamente da apropriação desse conhecimento que se quer ensinar pelo sujeito aluno. Então, quando nós vamos olhar para o sujeito aluno, nós olhamos para ele a partir do desenvolvimento ou da possibilidade do desenvolvimento da atividade de aprendizagem. E que para o aluno ser sujeito dessa atividade de aprendizagem, ele tem, de alguma forma, tomar para si, ter a necessidade do objeto desta aprendizagem, que, por sua vez, era o objeto de ensino. Então, é um movimento aqui do professor e do aluno, em que aquele objeto do ensino se transforma também em objeto de aprendizagem. Num processo, na atividade de aprendizagem, que se reproduz aquela atividade humana, em seus elementos essenciais, que foi objetivado no conceito que tem que ser apropriado por ele. Cabe salientar algo muito importante, que vai orientar até o conteúdo da próxima tela, que é central para nós o conteúdo de ensino. Porque como ele não pode ser qualquer conteúdo, ele tem que ser aquele conteúdo que vai promover o desenvolvimento, né, do sujeito que aprende. O professor tem que ter um domínio muito grande desse conhecimento desse conhecimento específico, para que, com a apropriação que ele tem de toda a significação social desse objeto, o professor possa organizar as ações diversas que propiciam a apropriação do conhecimento através de situações que façam com que o aluno tenha a necessidade de apropriação do conhecimento. E é a partir desta necessidade de apropriação do conhecimento que o aluno vai dar sentido e significado para aquilo que ele está aprendendo. E aqui vale a pena retomar um elemento do texto que foi indicado como referência, quando o professor Uri, o Manuel Orisoldo de Moura, ele coloca que é primordial no processo de ensino-aprendizagem que aquela ação do aluno de questionar sobre para que serve este conteúdo seja algo que se dê atenção, que se procure resolver, porque é uma mobilização do aluno em direção ao conteúdo. E é justamente a necessidade daquele conteúdo, a relação entre a necessidade daquele conteúdo e o próprio objeto de aprendizagem, que é aquele conhecimento escolar, é a relação entre esses dois elementos da atividade que vai criar, ou que vai permitir que o aluno tome para si um motivo, que é o próprio objeto, o motivo da sua atividade de aprendizagem. E é nessa relação entre
necessidade e objeto que se constitui o sentido, tanto para o aluno quanto para o professor, porque para o professor esse sentido está justamente na sua necessidade de ensinar aquele conhecimento específico. Então, estabelecendo essa relação, tanto o motivo quanto o significado que o professor dá para esse objeto, sentido que ele dá para esse objeto, essa relação. Mas veja que interessante, porque cabe ao professor, então, continuamente estudar esse objeto, porque um outro elemento importante é que nós compreendemos que esse objeto está em movimento contínuo de construção, né, e essa construção histórica que se dá através da contradição entre necessidades que são resolvidas de uma forma e criadas novas necessidades, é nesse movimento que o conhecimento humano vai se mobilizando e a gente vai chegando cada vez a novas descobertas, a novas construções teóricas que são objetivações humanas e que cujo o locus de apropriação é a própria escola através da atividade pedagógica. Um elemento importante, então, é que a Cláudia já havia frisado, já lá no início da fala, é que há uma unidade, então, entre atividade de ensino e de aprendizagem que vem de vários e vários elementos, e essa unidade está justamente no motivo. Porque se a necessidade do professor ensinar e a necessidade do aluno aprender, ambas essas necessidades são objetivadas no conhecimento, naquele conhecimento, conceito científico, no desenvolvimento do pensamento teórico, especificamente a partir daquela organização própria, a organização própria para aquela atividade de aprendizagem, aquela atividade de ensino, em que aquele conhecimento específico está sendo objetivado. Ou seja, nós estamos falando que tanto para o professor quanto para o aluno, o motivo da sua atividade é a apropriação, por parte dos alunos, da experiência histórica acumulada no conhecimento escolar, almejando, né, objetivando, olhando para a possibilidade desses conhecimentos, né, proporcionar desenvolvimento. Daí, sim, tanto para o professor quanto para o aluno, porque se eu vou, como professor, cada vez me apropriando de maneira contínua, mais aprofundada do conhecimento escolar, neste movimento também me desenvolvo. Por outro lado, como a minha atividade de trabalho, e pelo nosso pressuposto teórico, o trabalho produz, né, o ser humano nos produz, assim como transforma a natureza, a sociedade também nos transforma o próprio indivíduo, o próprio sujeito, né, ao desenvolver a sua atividade de trabalho, o professor também se desenvolve, né? E toda atividade ela vai se desenvolver objetivamente por meio de ações organizadas pelo professor, tem como consecução a própria ação do aluno, as diversas ações do aluno para a aprendizagem. E se as ações do professor são organizadas e acontece de maneira sistematizada, também o processo de aprendizagem nós queremos que seja sistemático, que seja também intencional e organizado. Mas quem é o sujeito da aprendizagem? É o aluno. Então, estas características também têm que ser incutidas para a atividade de aprendizagem. Então, o aluno tem que aprender o conteúdo e aprender as operações e ações as diversas operações que são os modos das ações com aquele conteúdo, né? E aqui a gente poderia até pensar que, junto com essas ações, a gente pode pensar que na atividade de aprendizagem a gente vai ter diversos objetivos que estão ligados diretamente a uma ação, e ao olhar para aquela ação, pode ser que a gente não identifique naquela ação, né, o motivo da atividade de aprendizagem, da atividade do aluno. Veja, como a gente está falando que isso vem da organização do professor, né, a gente poderia exemplificar assim, né? Por exemplo, um aluno tem diante de si uma ação a ser feita, que é, por exemplo, traçar um segmento de reta, né? Ou seja, ligar dois pontos para uma linha reta. Fazer uma ligação entre dois pontos para uma linha reta. E ele pode fazer isso por diversos motivos.
por conta da atividade. Contudo, naquele momento específico, pode ser que ele esteja operando, a sua ação esteja sendo orientada diretamente para o desenho ou a formar uma representação bidimensional de um objeto geométrico, que pode ser um retângulo, um triângulo, qualquer um deles. Né? Contudo, a atividade organizada pelo professor pode ser justamente a atividade que vai dar o que procura, né, fazer com que o aluno se aproprie de um conhecimento específico, um conhecimento que seja da bidimensionalidade ou da tridimensionalidade. E daí envolve outros elementos e novas ações para que a apropriação desse conceito possa ser feito pelo aluno. Então, ao olhar isoladamente uma ação, pode ser que a gente não consiga estabelecer essa relação direta com o motivo. Contudo, a participação do aluno numa atividade deve fazer com que ele estabeleça a relação entre o objetivo de cada uma das suas ações ao motivo da atividade. Isto está vinculado justamente ao fato de que é a relação entre a necessidade e o objeto da aprendizagem que vai gerar o significado, o sentido pessoal que o aluno dá para a atividade, para aquilo que ele está desenvolvendo e para cada uma das suas ações por meio do motivo da atividade pedagógica, da atividade do professor, atividade do aluno, atividade de ensino e aprendizagem. Todos esses elementos que nós trouxemos, obviamente que a gente poderia discutir mais especificamente cada um deles, né, mas a nossa organização, a gente está trazendo esses elementos nesse momento e a gente pode aprofundá-los depois. Mas aqui, a gente está trazendo a estrutura da atividade pedagógica a partir desta unidade entre ensino e aprendizagem. Não é uma produção nossa, é uma produção trazida pelo professor Uri, que está no texto de referência, né, e que nessa estrutura engloba praticamente tudo, engloba tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né, com os pressupostos que a Cláudia trouxe. Então, a ação do professor, a atividade do professor, a atividade de ensino, ela está ligada justamente à mediação, visto que os conceitos, eles são representados, estão sintetizados, né, nos diversos signos e instrumentos que nós utilizamos, exigindo a mediação do professor para a apropriação desses objetos pelo aluno na sua atividade de aprendizagem. Então, nós temos os conceitos, a forma de apresentar com que esses conceitos são abordados, as múltiplas abordagens possíveis, através das diversas ações e operações, com os diversos instrumentos. Esses instrumentos são os instrumentos vinculados diretamente às ações do professor e às ações dos alunos. Então, quais são as ações para a consecução do ensino, quais são as ações para a resolução dos problemas de aprendizagem que o aluno vai resolver, que são propostos pelo professor. Ambos a partir de um significado social, obviamente que o professor já domina esse significado social e no dever docente desse sujeito, esse significado vai sendo cada vez mais aproximado, vai estando cada vez mais próximo do próprio objeto, né, por meio na sua ação de ensinar, esse significado vai ser um dos elementos que vão constituir o sentido dado pelo professor naquela ligação entre necessidade e objeto pelo motivo. Para o aluno, contudo, essa significação social é um caminho que está sendo construído, acessando, é um caminho pelo qual o aluno vai se aproximando cada vez mais também desse significado social. Né, que é o próprio significado do conceito, né, que, por exemplo, são os significados dos signos da palavra, conforme as proposições do Vygotsky. E também o desenvolvimento do seu próprio sentido pessoal, que é nessa relação também entre a sua necessidade e onde ela se objetiva, que é o próprio objeto de conhecimento, cuja relação vai determinar o motivo da sua atividade. É interessante notar aqui que quando o professor Uri traz esse esquema, ele faz esta ligação entre a mediação, ações, instrumentos e operações, a objetivação de um conhecimento de nova qualidade, não de maneira totalmente linear, né? Ele vai dizer, puxa, se é uma atividade teleológica que antecipa
antecipa resultados, não necessariamente esse resultado a gente vai chegar a esse resultado de maneira direta, pode ser que nós temos que alterar as ações, alterar as operações, com novas ações, com novas operações, para que esse conhecimento de nova qualidade seja construído. E veja que quando aqui está posto o conhecimento de nova qualidade, é um conhecimento de nova qualidade tanto para o aluno quanto para o professor, visto que há uma unidade entre suas atividades. Para o aluno é o próprio conhecimento científico que está sendo apropriado por ele, mas para o professor, além de um conhecimento mais aprofundado do objeto de ensino, de aprendizagem, também é um conhecimento mais elaborado sobre os próprios processos de ensino, sobre a sua própria atividade, as formas mais elaboradas, mais de consecução do ensino e da aprendizagem. Toda essa estrutura, para nós, tem algo muito importante, que é o estabelecimento de um modo de fazer com que essa estrutura aconteça ou se realize na escola. Isso vem diretamente daquilo que a professora Malu falou lá no início, né, que é a atividade orientadora de ensino, que foi apresentada na primeira roda de conversa, né, que aqui somente alguns elementos gerais. Ela é um modo geral, uma proposição de um modo geral de organização da atividade pedagógica, que preserva aqueles elementos propostos anteriormente, a unidade entre ensino e aprendizagem, a estrutura da atividade, né, e que tem como um objetivo bem claro a formação dos sujeitos, tanto do professor quanto do aluno. Tá? E, nesse sentido, pela atividade, é a prática que é a prática social, a prática em que a pessoa está envolvida, que determina a formação da sua consciência. Então, aqui, tanto a atividade de aprendizagem, que a atividade do aluno determina a formação da sua consciência, bem como a qualificação, a alteração do professor através do seu próprio trabalho. E um elemento importante é a forma, um elemento importante é um recurso metodológico, um recurso pelo qual a atividade orientadora de ensino tenta pôr aos alunos a necessidade do objeto de aprendizagem, que é a situação desencadeadora de aprendizagem, que exige do professor todo um processo de criação, de elaboração, que vem do seu conhecimento, e daí aqui a ideia de criação no sentido bem próprio do Vygotsky, que é quanto mais conhecimento eu tenho, mais potencialidade criativa eu tenho, e aqui o professor tem um conhecimento específico do conteúdo escolar, do seu conteúdo de aprendizagem, bem como o conteúdo de ensino, me desculpem, e que também vai ser conteúdo de aprendizagem, do conhecimento científico escolar, e do conhecimento científico da forma, do modo de ensinar, do como ensinar e como o aluno também aprende, vai potencializar, né, a elaboração dessas situações que realmente ponham o aluno em atividade, que possa ter um potencial de colocar o aluno em atividade e que o aluno perceba a relação entre uma necessidade ali exposta e o objeto de conhecimento. O aprofundamento da situação desencadeadora de aprendizagem é objeto da próxima roda de conversa, portanto, a gente não vai aprofundar exatamente esse termo aqui, mas é interessante a gente pensar que esta é a forma como o grupo propõe, né, o GPAP propõe, a objetivação do processo de ensino ou a objetivação da atividade pedagógica na escola. E, pessoal, a nossa apresentação, como a apresentação ela se encerra aqui, obviamente aqui a gente só está trazendo a texto de referência, né? Tem novos textos, ou outros textos, não são novos, mas são outros textos que nós consultamos e que nós estudamos continuamente, né? Que são referências para todos nós, que estamos interessados nessa discussão, tá? E também, já vamos deixar aqui, já como convite, mas que a gente vai continuar a conversa, mas a gente vai deixar aqui um pouquinho essa tela aí para vocês já entenderem aquilo que eu falei, né? Na próxima roda de conversa, a gente vai falar especificamente sobre situações desencadeadoras de aprendizagem, portanto, a gente vai ter que pensar novamente
na atividade pedagógica, no viés atividade orientadora de ensino. Desde já, obrigado por terem nos ouvido aí durante todo esse período. Ok, obrigada, Anderson, obrigada, Cláudia. Também pelo esforço da síntese, né? Assim, são temas tão complexos, né? A ideia da atividade pedagógica, ela vem carregada de conceitos, né? De compreensões derivadas aí do materialismo dialético, da teoria histórico-cultural. Então, obrigada pela síntese que nesse momento tentaram fazer para a gente poder discutir, né?